Galera, hoje domingo tá sendo produtivo, graças a Deus, né? Tomara que seja assim sempre. Eu tava investigando, né, aqueles caras que ficam no fim da escala, não sei o que, 6 por 1, né? E taxação de não sei o que, o cara não sabe nem o que tá falando, então tá falando taxação, não é da área, não estuda o tema, etc. E aí tá com isso daí. E além disso, outras questões, né? Porque, vamos supor, se a política, se a política ela tem por base aí o conhecimento do Estado, né? Se a pessoa não tem a ver com taxação disso, daquilo, só por quê? Porque se escala, fim de escala, não sei o quê, são doces para engordar a criança. Ou seja, o socialismo ele dá doces, como aquela bruxa, né? Para engordar as crianças, e as crianças, sem saber que o fato delas comerem, que é agradável, né, esconde por trás o desejo da bruxa, né, final de eliminação desses sujeitos aí. Então, assim como o socialismo, tudo que ele faz é para um mal futuro, sabe? Um bem atual para um mal futuro. E só idiotas e burros, infradotados, que não conseguem entender isso. Sugiro que dá um killing, tá? Para quem quiser aprofundar aí, para ver o estado de inocência dessas pessoas, né? A bruxa atrai as crianças então com doces, né? Para depois explorá-las ou devorá-las, né? Um cenário de símbolos comunistas, uma estética que remete ao comunismo, uma imagem que funciona como uma metáfora crítica, né? A bruxa, né, representaria então um regime autoritário, uma ideologia disfarçada de benevolência, né, doces, casas de acolhedor e tal. As crianças representando o povo, né, os cidadãos atraídos por promessas de igualdade, fartura e segurança. E o desfecho sombrio na história se serve como crítica, né, de resultados desses regimes aí, mas graças a Deus, né, essa história tem um final feliz, né? Acho que a bruxa é empurrada pro caldeirão, etc. E eles fogem, né? Essa leitura depende muito do contexto, né, cultural e tal. As interpretações poderiam ser o mais diversas possível, mas não deixa de ser uma possível interpretação dessa imagem, né? Eu coloquei aqui, né, um texto pequenininho aqui, com o nome de A Casa de Doces, uma metáfora doce e amarga do comunismo. Na floresta densa onde João e Maria vagueiam famintos, surge uma casa de doces, né? Um abrigo tentador, colorido, repleto de promessas, né? No interior, uma figura maternal os acolhe, oferece pão, bolo, leite quente, segurança, igualdade e fartura. Mas, à medida que os dias passam, a doçura revela-se armadilha, os doces eram isca, né? E o conforto, controle. A bruxa, então sorridente, mas manipuladora, né, representa regimes que, sobre o véu de ideias nobres, engordam os seus filhos, não para os libertar, mas para os consumir. A sua cozinha torna-se então um forno da doutrinação. João engordado, Maria forçada a servir, o que parecia um refúgio revela-se uma prisão. A metáfora é bem clara, né? Sobre o comunismo, eu tento encontrar, e vou tentar sempre, tanto nas fábulas, né, tanto nos contos aí, alguma associação que possa despertar de alguma maneira, porque muitas vezes só contando assim mesmo de forma simplificada para algumas pessoas poderem entender, né, porque a ficha caia de alguma maneira. Então essa bruxa, entre aspas, benéfica, né, ela não se apresenta, né, de forma com carranca, né? Não usa corrente nem chicotes, né, mas palavras doces, né? E dizendo que todos têm direito ao mesmo pedaço de bolo, que os pais lá fora não sabiam governar e que por isso era melhor esquecer o passado. Primeiro
parecer justo, depois obrigatório. Então a bruxa vem com essa ideia, né, com esse papinho, fazendo esses filhos se revoltarem contra os pais, dizendo que não, isso tudo é passado, agora deixa o Estado cuidar de vocês, deixa o Estado cumprir o papel dos pais, deixa o Estado tomar todas as decisões, né? Acreditem no Estado, né? Com o tempo, no caso, né, do conto, João deixou de correr e cantar, tinha de cumprir horários, comer o que lhe davam, vestir o que lhe mandavam. Maria limpava a casa todos os dias, mas não podia sair. A porta tinha desaparecido, a liberdade foi a primeira coisa a derreter. A casa de açúcar continuava bonita por fora, mas quem a tocava com o dedo percebia que o doce tinha gosto amargo. E quem tentava sair era lembrado de que lá fora é pior. Alguém lembra aí Cuba, União Soviética, aí, alguns países também, como chama, Alemanha Oriental, né? Coreia do Norte, etc. Sempre mascarado. A casa de açúcar continuava bonita por fora, mas quem tocava com o dedo parecia que o doce tinha gosto amargo. E quem tentava sair era lembrado de que lá fora é pior. Até que um dia os irmãos juntaram coragem, pegaram numa pedra e atiraram contra as paredes, e ela desfez-se. Atrás do açúcar só haviam tijolos cinzentos e uma velha receita escrita a sangue. Tudo pelo povo, nada fora do Estado, né? E isso mostra um pouco, né, dá para se observar, né, que esses extremos, né, sempre com essa é uma imagem, uma metáfora desses extremos, né, do caos que um extremo pode proporcionar, né, e como ele vem todo mascarado de bem, né. Eu vou ao longo do tempo também achar outras fábulas que possam, mas a primeira que me veio à cabeça, eu falei, poxa, matei a charada, é Joãozinho e Maria, né? Isso assemelha bastante. Então quando o cara fala assim, eu quero o fim da escala, tal, 6:1, eu quero o fim disso, eu quero o fim daquilo. Só que isso não é o Estado, isso não é o estudo sério da ciência política. A ciência política é esse estudo das origens do Estado, né? E qual seria o Estado, a forma de governo ideal, qual seria a origem do Estado e também a forma de governo ideal, se é o não Estado, o Estado moderado, o Estado totalitário, sabe? E aí eu vejo pessoas pensando, o Brasil é melhor, né? Taxação das grandes fortunas, você taxar as grandes fortunas porque o Estado possa ter todo o poder, né? Enquanto existir poder na mão de pessoas, de indivíduos, né? Os indivíduos, de certa maneira, eles podem se voltar de alguma forma contra o Estado, né? Eu acho que vem ao caso, vale a pena citar aqui alguns regimes. O medo o medo dos empresários, né, das elites econômicas é tão grande, porque os comunistas sabem que só as elites econômicas, no caso de grandes empresários, etc., podem fomentar uma reação, né, para a derrubada dos regimes autoritários, principalmente os comunistas, né. E aqui tem uma lista aqui de algumas situações aqui onde isso aconteceu. Então eu vou citar aqui, por exemplo, no Chile, né, em 73, contra o comunismo de Allende, né. Então, os grandes empresários chilenos e estrangeiros financiaram greves, sabotagem econômicos para desestabilizar o governo, né? E isso acabou ajudando a legitimar um golpe militar do Pinochet, etc. E embora o golpe tenha sido militar, os empresários tiveram esse papel chave de articulação, né?
para fomentar esse colapso do governo em prol dos militares, ou seja, em prol, na verdade, do fim das intenções comunistas, né? Por isso os comunistas temem tanto a classe dos... Eles são das elites, né, dos capitalistas, né, grandes empresários, etc. Outro exemplo também, na Indonésia aconteceu também, empresários indonésios, né, com apoio dos Estados Unidos, para ajudando um certo general lá, Suharto, se não me engano, a liderar um golpe, né, acabando aí com os comunistas de alguma maneira, sabe? Então, movendo aí uma ação grande de apoio aí anticomunista do setor empresarial e tal. Também na década de 30 e 50, no próprio Estados Unidos, né, na crise por causa da crise de 29, né, grandes industriais, aí, os Rockefeller, Ford e tal, financiaram campanhas contra o comunismo. Quem diria, né, hoje em dia eles ajudam, né, ajudam mesmo financiando os próprios comunas, e naquela época, em 30 e 50, eles agiam contra. Então acabou que o poder corporativo prevaleceu, né, como uma força aí anticomunista e tal. Na Itália também, na década de 20, né, contra o avanço socialista, né, aconteceu também uma unificação entre os... só que, lógico, o exemplo da Itália também é um exemplo bizarro, né, porque apesar dos empresários ter esse cenário pré-revolucionário socialista, eles acabaram financiando também o Mussolini, né, que é uma outra bizarrice também do mesmo tamanho, se não maior. Mas isso foi alguns exemplos assim de que sim, a classe empresária, os empresários têm poder contra o Estado, sabe? E é isso por isso que eles querem colocar primeiro os empresários do joelho. Em quase todos os casos, a derrubada de regime comunista e sua prevenção não foi feita exclusivamente, lógico, por empresários, mas sim alianças entre elites econômicas, militares e apoio internacional, povo e tal, etc. É um conjunto de fatores, mas isso não quer dizer que não possa ter aquelas propostas, dizer sim, eles ajudaram de certa forma a inibir, né? Por isso o ódio, né? É claro que de certa forma o interesse desse empresário nunca foi também em benefício da população, né? Cada um olhando no seu, né? O comunismo se mantém no poder a qualquer custo, os empresários também preservar a propriedade privada, né? Mercado livre e tal, evitando aí reformas agrárias e tal, nacionalizações, etc. Mas no fundo é um grande jogo de interesse, né? Cada um vai puxar a sua sardinha. Por isso que quando o cara defende o socialismo, ele não está defendendo a justiça social, ele está defendendo só mais um grupo que deseja conseguir poder, fazendo aí agora um fechamento como na fábula do João e Maria, dando doces, então engordando essa população para depois a gente sabe o que acontece. Então é isso, galera, valeu.